Olá, boa tarde a todos e a todas. Um beijo no coração de todos vocês. Hoje o Tchecuapo encontra-se num local que chamam da Sete Maravilhas do mundo, é isso, Padre? Do Brasil. Do Brasil. Sete Maravilhas do Brasil. E eu vou pedir para que o Padre se apresente. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer conhecer. Prazer é todo meu. Sou o Padre João Batista, sou reitor aqui do Santuário de Bom Jesus da Lapa. E estamos aqui trabalhando nesse lugar, um lugar especial, um lugar sagrado. É um lugar de mais de 300 anos de tradição da religiosidade, da fé, da cultura cristã católica, de romarias, de peregrinação. Bom, para vocês terem uma ideia, nós estamos dentro de uma gruta. Agora, o Padre vai explicar para nós como é que aconteceu tudo isso, o porquê que aconteceu tudo isso, quem é que foi o fundador disso, como é que nasceu isso, Padre? A gruta, ela é resultado, em primeiro lugar, da obra de Deus, né? Quer dizer, é um espaço criado pelas mãos divinas mesmo. Aqui a gente só entrou e sistematizou o espaço para a gente poder realizar o que hoje nós realizamos. Isso iniciou há 331 anos atrás. A história dá-se que um jovem português, um artista plástico, ele veio de Portugal, propriamente de Lisboa, saiu de Lisboa para Salvador e trabalhar em Salvador como artista plástico, né, trabalhando com pinturas. E ali ele, depois de um bom tempo, quase 10 anos de trabalho em Salvador, fez por último um serviço para o palácio do governador da época. E depois desse serviço houve um desencontro, um desentendimento de acerto, ele ficou meio triste com essa situação e resolveu dar uma modificada na vida. Saiu em peregrinação com a imagem do Bom Jesus, que ele já tinha consigo, dado a devoção de Bom Jesus em Portugal, e de Nossa Senhora da Soledade. Então ele sai em peregrinação com essas duas imagens, Salvador, sempre em direção ao oeste, e aqui chega, desemboca nesse lugar, fazendo seu percurso, tomando o leito do Rio São Francisco, e aqui ele chega nesse lugar, nessa colina, morro, e ele disse, aqui que eu vou ficar. E aqui se estabelece, dentro desta gruta, com essas duas imagens de Nossa Senhora, da Soledade e do Bom Jesus. Se me permite, Padre, essa pessoa que me falou esse português, ele era um pintor, um artista, ele usou na época alguns recursos, se eu não me engano, essa história eu passei pela universidade e nós ouvimos falar que esse homem fez um trabalho no palácio lá de Salvador. Ele ficou indignado quando terminou a obra, o governo não pagou ele. Ele questionou, e nesse questionamento ele ficou 4 anos preso. 4 anos preso e sendo torturado todos os dias. Por um milagre, eu acredito que talvez por ele ter contato com alguns padres, ele teve a oportunidade de escrever uma carta ao rei de Portugal. Então escreveu essa carta ao rei de Portugal, explicando a situação dele. Então, o rei de Portugal aceitou e liberou essa pessoa. Ele, como era muito devoto de São Francisco e Nossa Senhora, como é o nome? Nossa Senhora da Soledade. Nossa Senhora da Soledade. Ele pegou essa santinha, esse São Francisco, e veio caminhando até aqui e encontrou essa gruta. Com toda a fé, com todo o amor, um homem sendo injustiçado, ele chegou aqui e acreditou em Deus, acreditou na Nossa Senhora, acreditou em São Francisco. E aqui ele fez muitas coisas boas a muitas pessoas.
que na época as pessoas passavam por aqui. Nós estamos, se eu não me engano, em um Rio São Francisco, né? Isso. Nós estamos aqui às margens do Rio São Francisco. Inclusive, na colina passa um braço do Rio São Francisco. Aqui não tem 100, 200 metros, a gente já está no Rio São Francisco. Sim. Então, assim, o Rio São Francisco tem uma relação grande com essa colina. Não se separa o Rio São Francisco do morro. Nós estamos aqui praticamente no rio, né? Porque o braço do rio está aqui, margeando a colina. Sim. Só para vocês terem uma ideia, naquela época, muitas pessoas vinham para cá para encontrar o diamante, né? O que ocorre? Nós estamos falando de um período do século XVII, né? Finalzinho do século XVII, início já do século XVIII, que justamente caracteriza no Brasil como as descobertas do metal precioso em Minas Gerais. Aí o que ocorre? O Rio São Francisco, ele é um instrumento muito importante para essa época, para os comerciantes, as pessoas que estavam querendo comprar, vender ouro, buscar ouro em Minas, saindo aqui da Bahia, e tomava o rio como o instrumento da época de viagem. Então, assim, essa região ela era bastante movimentada com as navegações. Então, isso foi um facilitador para que as pessoas viajando pudessem avistar essa colina, o morro, faziam uma parada, essas pessoas ficavam curiosas, chegavam até aqui para ver o que representa. Sim, porque tudo naquela isso. época ele acendia as velas e as pessoas viam a gruta iluminada, né, padre? Então, com essa proximidade, encontrava esse homem com a devoção ao bom Jesus, a Nossa Senhora da Soledade, e levava isso para fora. Então, o Rio São Francisco, nós falamos assim, ele foi um grande mensageiro, né? O anjo, o que representou na Bíblia o anjo Gabriel de anunciar, né? Trazer uma mensagem dizendo para o mundo, né, de que Jesus iria nascer. O Rio São Francisco para essa época, para esse lugar. Então as pessoas paravam aqui, avistavam o morro, conversavam com ele, fazia aqui um momento também interessante de descoberta, de devoção, levava isso. Começou a dar, então, conhecimento desse lugar para as pessoas. Se me permite, padre, eu vejo esse homem também como um anjo, porque ele foi um homem injustiçado, tanto que ele foi considerado um monge. E depois, na época, a igreja, isso o senhor pode mencionar para eles, por favor, padre? Aí ele ficou aqui, né, o Francisco de Mendonça Mar, o nome dele, né? Então se estabeleceu a igreja oficial, né? Tem conhecimento disso. Aqui era uma região que oficialmente tinha como assim, coordenação da igreja como tal Salvador ainda. Imagine vocês, nós estamos falando de cerca de 800 quilômetros quase daqui para Salvador. Mas Salvador toma ciência da presença dele aqui, né? Quer dizer, digo Salvador, a igreja oficial, né? O bispo, as autoridades eclesiásticas, né? Os padres lá de Salvador. Envia uma missão aqui, conversa com ele, apoia, e aí leva este homem para Salvador. Ele passa um período em Salvador de formação teológica, faz a sua formação em teologia, é ordenado padre e retorna para cá, para já ficar aqui agora como padre, sacerdote, legitimado pela igreja. E aqui ele continua o seu trabalho agora com todo esse apoio da igreja, né, oficialmente, tendo uma presença assim mais, vamos dizer, institucional. Se eu não me engano, ele está prestes a ser canonizado. Isso. Aí a gente está fazendo o trabalho de levantamento de toda a documentação histórica, tanto da parte civil, religiosa, para o processo poder andar, né? Porque é um caminho longo, né? Esse processo de canonização. Então a gente está fazendo, tem uma comissão, né? Uma comissão histórica que foi instituída e estamos trabalhando em vista disso, né? E o senhor é de acordo com isso? Plenamente, porque assim, o maior milagre é isso aqui. Quer dizer, gente, nós temos aqui um espaço onde hoje
anualmente passa cerca de 2 milhões de pessoas. São 331 anos. 331 anos de peregrinação, de romaria, de pessoas que vêm, pessoas que visitam, pessoas que se deslocam para cá. Então, assim, é um lugar muito especial. A gente tem poucos lugares que tem uma representação espiritual, religiosa, mística como esse. E 331 anos de história, para que obra maior que essa, né? Então esse homem merece realmente um lugar de destaque, um lugar que realmente dê visibilidade, não para ganhar espetáculo nenhum, mas é porque realmente ele contribuiu muito para a história da humanidade, né? Porque aqui, quando ele se estabelece, ele começa a desenvolver um trabalho de evangelização, de vida cristã, vida mística, devoção ao bom Jesus e à Nossa Senhora, e um trabalho de caridade, porque uma das primeiras ações dele foi justamente construir aqui, nas proximidades do santuário, um chamado Hospital Asilo. Sim. Então, assim, esse Hospital Asilo, para a época, era algo muito avançado, não é? Para que esse Hospital Asilo? Amparar justamente as pessoas simples, humildes, frágeis que chegavam aqui, que vinham a esse lugar, que chegavam e não tinham condição de fazer um retorno imediato para casa, então tinha um lugar de repouso, de acolhimento, né, para eles. Então é desse Hospital Asilo que hoje nós temos em Bom Jesus da Lapa uma instituição que nós chamamos o Asilo dos Pobres, que atende cerca de 50, 60 idosos, assim, com muita dignidade. Ele funciona, fica daqui do santuário até lá, 1 quilômetro mais ou menos, foi transferido para lá por conta da questão de comodidade, né, para eles. Então, assim, é um resultado também da cabeça do Francisco Mendonça Mar de pensar um trabalho em que também visibilizava o lado social, de acolhimento, de apoio, de solidariedade, de partilha com o outro, né? Você falava sobre a carta que ele escreve ao rei, e aí é muito interessante, porque ele escreve uma segunda carta para o rei. Essa primeira carta ele escreveu tratando da questão dele, pessoal dele, da relação do trabalho que ele teve lá, o desencontro lá em Salvador, né, no palácio. Mas quando ele estava aqui, tem uma outra carta que ele escreve, justamente solicitando do Estado uma gleba de terra que compreendia onde estava esse morro, e na carta ele cita justamente isso, que por que ele estava pedindo essa terra? Para poder criar, poder plantar, cultivar alguma agricultura aqui e servir essas pessoas que aqui chegavam. Porque chegavam pessoas muito simples, pobres, humildes e que tinham dificuldades. E aí, para remediar, então ele utiliza até esse verbo, para remediar as necessidades dessas pessoas que aqui chegavam. Me desculpa. Então, é algo assim que nos interessa muito hoje levantar esse processo de canonização dele, porque tem uma representação muito grande para nós, né? Assim, é um homem que a gente pode pensar do ponto de vista religioso, místico, alguém desapegado, né? Assim, que vive um estado de liberdade muito grande, do ponto de vista de recomeçar a vida, né? Que teve força, coragem de recomeçar depois dessa situação toda lá em Salvador, do ponto de vista do trabalho, né? Alguém que foi destinado, é obstinado por trabalhar. Então, assim, alguém que tem uma representação muito grande, o tema da justiça, né? Aqui tem uma representação Bom muito Jesus grande. da Lapa, né? Bom Padre? Jesus da Lapa. Poderia ter sido um injustiçado, né, Padre? Porque é uma das coisas que chama atenção. Gente, eu não vou me estender muito, mas vocês já entenderam o porquê que o Tiago Alba fez questão de trazer vocês aqui. E eu tive a bênção de Deus de estar aqui com um sacerdote acessível. Eu pedi para ele se eu poderia fazer uma entrevista, ele disse, não, faço. Isso é uma das coisas muito boas. Você
que um dia foi injustiçado, você que sofreu na tua vida, só por isso você não precisa virar um marginal, você não precisa sacrificar a pessoa que te fez isso. Uma das coisas que aqui ensina é você ter fé e acreditar de que um dia tudo você vai conquistar. Por mais dificuldade que você tenha. Este homem ficou 4 anos preso e sendo massacrado, mas ele não deixou de acreditar em Deus. Então, uma das coisas que é mais importante que eu vejo, Paulo, é a fé. A fé, ela é inodora. Você tem que acreditar no que você não vê. E isso é o que me chamou a atenção. Eu, como um ser humano, eu vou pedir ao Padre que passe uma bênção para vocês, a você que foi injustiçado, a você que está, de repente, na prisão, injustiçado. Eu estou aqui com a advogada, criminalista, ela sabe que acontecem muitas coisas, não só na Bahia, mas em todos os estados. Eu pediria, Padre, que o senhor passasse uma palavra amiga, um consolo a essa pessoa que está passando por essa situação. Então, eu faço também das minhas palavras, as palavras que foram ditas, porque é justamente isso. A gente tem que recomeçar a vida. Acho que estando nesse lugar, conhecendo esse lugar chamado Bom Jesus da Lapa, por onde passou um personagem chamado Francisco de Mendonça Mar, um homem marcado por um espírito muito grande de serenidade, de equilíbrio, de paciência, de fé, de esperança e capacidade de recomeçar a vida. Então, assim, a gente não desistir nunca, acreditar, porque nós fomos criados para o bem, para viver bem, e quem tem fé, quem acredita nesse ser maior, nunca pode desistir, e principalmente desistir da vida, né? Jamais. Bem, gente, então agradeço pela oportunidade, o bom Deus, o bom Jesus abençoe vocês, a saúde, força, esperança na vida, e que Ele nos ampare por onde a gente andar, seja o guia e proteção para todos nós. Grande abraço. Muito obrigado, Padre. Eu vou pedir a sua bênção. Deus abençoe. Que Deus lhe abençoe, permaneça com saúde, para que o senhor possa terminar a sua missão com maestria, com esse carisma, esse carinho que o senhor tem. Que Deus permaneça e que o senhor possa terminar a sua missão. Amém. Foi uma honra lhe conhecer. O Diego Apple também ficou emocionado. Eu tive que morder a língua para não chorar. Mas são emoções gostosas. E é isso que você tem que saber. O Brasil tem muitas coisas boas. Muito obrigado, um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado, Padre. E agora eu vou conhecer um pouquinho mais. Se eu não me engano, parece que tem um local onde ele foi enterrado, né, Padre? Então eu vou conhecer e espero que você venha conhecer, sentir essa vibração, essa coisa gostosa. É um lugar belíssimo, Um grande abraço a todos vocês e vou fazer um tour aqui para vocês acompanhar e finalizo, tá bom? Um beijo no coração de vocês e que Deus continue